dia, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Informa. Meu nome é Ana Mazori e estamos aqui para falar da origem e da evolução dos sindicatos. Estamos aqui com a diretora do sindicato Sintelmark, dos trabalhadores, e Ana Beatriz, a integrante desse mesmo sindicato. Então, meninas, vocês poderiam explicar o que é um sindicato? Bom dia, Ana. Prazer estar aqui hoje. Bom dia. Bom, praticamente, os sindicatos eles são uma união, uma associação de pessoas que se juntam em prol de um representante para defender os trabalhadores. Somos nós que defendemos os direitos desses filiados a nós. Basicamente, espalhados pelo Brasil, diante dos estados, tem estados com maior concentração de sindicatos e outros com menores. A gente vai ver isso com a Isadora apresentando os gráficos. Bom dia, Ana. Hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre esses gráficos aqui, sobre a distribuição dos sindicatos pelos estados brasileiros. Podemos ver que o estado de Rio de Janeiro e São Paulo são os que mais possuem sindicatos. Já os do Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Espírito Santo são os exemplos de alguns estados que não possuem muitos sindicatos. Isso pode ser ressaltado pelo menor índice de desenvolvimento e maior exploração. Agora que já entendemos o que são os sindicatos, qual foi a real origem dessas instituições, onde surgiram e por quê? Bom, os sindicatos eles surgiram na Inglaterra na metade do século XIX por causa da superexploração dos trabalhadores na Revolução Industrial. Os trabalhadores eles tinham condições precárias, eles trabalhavam por mais de 16 horas por dia e com salários baixíssimos, né? E os sindicatos eles foram um caminho para esses trabalhadores obterem melhores condições no trabalho e também para dar início às leis trabalhistas. Essas instituições elas foram criadas com o intuito de defender os interesses em comuns entre os membros, e entre essas responsabilidades a gente pode destacar as ações coletivas e as intervenções legais em áreas judiciárias. Tem outros exemplos também, mas são muito abrangentes. São muitas medidas, né? Sim, serem muitas tomadas, medidas né? a serem tomadas e basicamente é isso. Por causa da Segunda Guerra Mundial, as mulheres entraram no mercado de trabalho. E isso se reflete também nos sindicatos. Como podemos observar aqui na tabela, que simplesmente mostra que, nos anos mais recentes, os sindicatos têm mais mulheres do que tinham antes. Como a Bia nos explicou, os sindicatos apareceram no contexto da Revolução Industrial, combatendo a superexploração trabalhista. Nesse meio, existe uma oposição entre os neoliberais e os sindicatos. Você pode explicar o porquê, Bia? Sim, existe. Porque os neoliberais, eles pregam que deve existir a maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos e econômicos, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Já os sindicatos, eles visam a intervenção do Estado na melhoria das condições dos trabalhadores para a defesa deles, né? Então, os neoliberais, eles acusam os sindicatos de intervirem na dinâmica da economia. Então, por isso que existe essa meio que disputa entre eles. Em detrimento dos trabalhadores. Em contrapartida com o que a Bia falou, podemos observar que a porcentagem de sindicalizados no Brasil, ou seja, o número de população que é membro do sindicato ao longo das décadas, diminuiu. Isso se dá por causa das reformas trabalhistas, principalmente por causa das mudanças que vieram depois dessa reforma. Agora já conseguimos compreender a função dos sindicatos na nossa sociedade. O episódio de hoje chega ao fim. Tchau, tchau! Prazer tê-los aqui. Como grupo, chegamos à conclusão de que os sindicatos são essenciais para a classe trabalhadora, pois é um órgão que sai em defesa dos seus direitos, garantindo uma melhor qualidade de vida e melhor qualidade no trabalho. Tchau! Quando falo no aumento, ele sempre diz que não é hora que trabalha. Que trabalha é ele.